Eu tenho uma reflexão de Deus para o seu coração. O que fazer quando tudo dá errado? O que fazer quando tudo dá errado? Eu quero discorrer algumas lições nesse momento na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 37 ao 40. Já que eu vou usar a versão RCA, ARC, por melhor dizer. Mas Paulo replicou, Paulo questionou. Açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados. Fomos injustiçados. Fomos humilhados em praça pública. Sendo homens romanos, lançaram-nós na prisão. Que isso? E agora, encobertamente, nos lançam fora, como se nada houvesse acontecido? Que isso? Não será assim, mas que venham eles mesmos e nos tirem daqui. E os soldados foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que era romanos. Então, vindo, lhe dirigiram súplicas, desculpas, e tiraram-lhe para fora, e lhe pediram para que saíssem da cidade. E saindo da cidade, entraram na casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Esse é o cenário do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo? Sim. O apóstolo Paulo. Aquele que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Que depois de alguns dias de recuperação, o próprio Jesus disse para ele: você vai enxergar o valor de padecer por causa do meu nome. É este Paulo, está sendo açoitado em praça pública, sem julgamento, preso, sem qualquer satisfação. Por causa do quê? Eu já chego no contexto. Agora, quando você diz que tudo está dando errado na sua vida, eu queria entender, te levar a uma reflexão mais profunda. O que é tudo na sua vida? Quando você disse nessa semana, tudo está dando errado, o que é esse tudo para você? Porque se eu resumir tudo o que eu vivo hoje, o que eu faço com a minha trajetória? Se o que você vive hoje é o tudo, e o que você já percorreu até aqui não valeu de nada? Quantas milhas você andou para chegar até aqui? Eu não vou muito longe. O que você teve que fazer para estar aqui nesta manhã? Então, se você olhar para o seu tudo hoje e dizer que isso é tudo, você descarta uma história que você já trilhou para estar aqui. E eu queria te transportar hoje, nesta manhã, a um nível de gratidão. Eu queria que você, por alguns minutos, você fechasse os seus olhos e você começasse a lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Faça isso, não tenha vergonha.
Você vivia num quarto, no seu mundinho isolado, e Jesus abriu a janela e deixou que a luz, que o sol da justiça raiasse sobre a sua casa e diga: venha para fora e venha ser feliz. Qual era o nível da sua depressão e Deus te tocou com o seu amor, e hoje você pode dizer: eu estou livre. Quantos livramentos Deus te deu, quantas pessoas Deus salvou na sua família. E o que você vive hoje é o tudo? Eleve o seu nível de gratidão e troque o seu sermão e veja o quanto Deus tem sido bom na sua vida. Deixa eu contar um testemunho aqui, uma experiência pessoal minha. Em 2020 eu me formei em RH e eu gostei tanto dessa área humana que eu disse: eu vou emendar para psicologia. Esperei a escola, a faculdade voltar às grades normais por causa dos protocolos sanitários. E eu entrei na psicologia. E no primeiro semestre eu disse: não, eu sou veterano. Deixa comigo. Tá tudo ótimo. Você tem menina aqui, eu sou tudo veterano. Bora. E levei o primeiro semestre no banho-maria. Sabe aquele jeito? Deixa rolar. Chegou as provas finais. Quando começou a pular, a sair as notas, eu falei assim: tem coisa errada. Sim, o professor errou. E aí, quando consolidou as notas, eu fiquei com 5,5 na média. Fiquei retido. Sabe quando o seu mundo cai? Você já sentiu isso? Você sem chão, você não sabe o que falar, não sabe o que fazer. E aí eu pensei assim: será que eu vou conseguir? Se no primeiro semestre eu não fui bem, como é que vai ser nos próximos semestres? Eu acho que isso aqui não é para mim. Aí uma voz, se você já sentiu isso no fundo do seu ser, começa a dizer assim: é esta prova que vai definir o seu futuro? É este momento que vai definir quem você vai ser? Não. Você vai abrir mão de um chamado que arde no seu coração, de poder através da ciência e do amor de Deus tocar nos corações, mostrar que é possível vencer? É isso. 5,5 define a sua história, toda a sua trajetória, desde o colegial até aqui. É isso que resume a sua vida acadêmica? 5,5? Eu digo: não. Então vamos para frente, bora. O que eu preciso fazer? Você tem uma sub aí. Só que tem um porém, Sandro. A sub, ela só funciona se sua nota for maior do que 5,5. Se for menos, não vai somar. Eu digo: pronto, e agora? Eu tinha uma semana para estudar. 1, 2, 3, você me pergunta qual é a nota. 1, 2, 3. 8. Não, 10, calma, gente, calma. Calma, menos. 8. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que o que você está passando hoje nada mais é que um despertar para te mostrar que você pode ir além, que você pode ir adiante. Não veio para te matar. O que você está vivendo hoje é uma chave de Deus que está virando dentro de você. Diz: vamos, caminho mais uma milha comigo, que eu vou te mostrar aonde eu vou te levar. Aí eu preciso contar também essa história. Eu não vim aqui para contar a história não, mas isso vai trazer, vai te conectar a essa mensagem. A minha filha está por aí. Coloca o cinto de segurança nela aí, para ela não fugir. Eu criei algumas conexões com algumas empresas, ajudando no recrutamento e seleção. E algumas empresas falam assim: Sandro, como é que eu posso te agradecer? Eu digo: olha, eu tenho uma filha de 15 anos em casa, e está na hora de ela começar a fluir, né? A hora que você falar, Sandro, então é agora. Daqui um tempo o telefone toca e
Digo: Sandro, eu já consegui um contrato de jovem aprendiz para sua filha. No dia 26 desse mês ela começa. E aí pensa o pai que largou tudo no trabalho, ele já ligou para a filha, já ligou para a esposa, já compartilhou no grupo da família: uau, a minha filha vai trabalhar, que bom, aos 15 anos. E o pai alegre, porque o pai está desde o jardim projetando essa história para ela. E eu digo: sabe aquele pai que está bobo, dando risada à toa, cantando com os passarinhos, dando bom dia para todo mundo lá em Moema, dizendo: olha, minha filha está empregada, glória a Deus por isso, e eu estou muito feliz. E aí eu dou notícia para a Polly se não se manifesta. E eu cheguei em casa, a Polly está com o olho inchado e aí chorando muito. Aí a Roseli falou: o que está acontecendo? Eu digo: a Polly está em crise aqui, dizendo que não quer trabalhar, que não vai conseguir conciliar a escola com o trabalho, e ela está chorando, não foi para a escola hoje com crise de ansiedade, não está conseguindo respirar. Eu digo: pronto, morreu. E naquela hora ela chorando copiosamente. Eu falei: cadê o manual do pai? Eu não sei, que capítulo é quando a filha está chorando, não querendo trabalhar? O que eu faço? Eu não sabia. A única coisa que eu digo para ela: tá bom. Mas por dentro eu disse: não é isso que eu queria para ela. E eu fui dormir inquieto. No dia seguinte, do nada, a minha terapeuta me liga dizendo: vamos, e aí, tá tudo certo a terapia para sábado? Eu fiquei quieto. Ela já me conhece. Conta tudo, Sandro. Eu sou um péssimo pai. Eu estou jogando um peso sobre a minha filha que ela não consegue. Eu não sei o que eu estou fazendo, ela não é capaz. E a psicóloga deixando eu falar. Ela disse: você terminou tudo? Eu terminei. Ela disse uma palavra apenas: forjar dói. Você escolhe a hora de preparar ela para esse momento. Se hoje com 15 anos ou daqui a 40 anos, você escolhe. Mas todavia, forjar dói. E quando eu desliguei o telefone, eu digo: se forjar dói, e se eu entrar nesse processo com ela, vai ajudá-la? Se eu tornar parceiro dela, vai ajudá-la? Ao invés de eu ficar apenas mostrando o caminho, apenas eu dizer o que ela deve fazer, e se eu caminhar com ela, vai suavizar esse caminho? E aí eu lembrei automaticamente de Jesus, diante de 2 discípulos desamparados, triste, caminho de Emaús, e Jesus resolve apenas acompanhá-los, ouvi-los o que eles têm para dizer. Jesus naquele momento poderia se revelar e dizer: eu sou Jesus, pronto. Mas Jesus resolveu caminhar com ele num processo discipular. Domingo passado, eu tirei o dia para ficar com ela. E aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos de até Butantã, onde você vai trabalhar. Peguei até o terminal Campo Limpo, do Campo Limpo peguei Praça Ramos de Azevedo, desci ali depois do shopping Butantã, cheguei diante do edifício: é aqui que você vai trabalhar. Fiz o trajeto de volta, mostrei todo o caminho, sem entender o que você precisa fazer. Desce ali, chama aqui, volta aqui. Ela entendeu: eu entendi, pai. E aí ela começou a fazer um treinamento na empresa, e ela tinha que sair 11 horas para voltar para a escola. E eu ligo para ela: e aí, filha, deu tudo certo? Está indo para casa? Está tudo bem? Ela disse: pai, deu 11 horas, não deu vontade nem para ir para casa. Tão bom que está aqui o trabalho. O que eu quero dizer isso com você? Que o processo que nós estamos vivendo, que ainda vamos viver, vai ser árduo. Porque forjar dói, mas se você entender que você tem um pai que está no céu e que ele está disposto a caminhar com você, dizendo: eu estou aqui, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, que eu vos aliviarei. Eu estou disposto a trocar o fardo, porque o meu fardo é leve. Então, se você está andando hoje pesado, eu quero dizer algo especial para você: Deus está disposto a andar com você através do Espírito Santo. Você não está sozinho. Ele quer caminhar com você e mostrar o quanto você pode andar.
O hoje não resume a história de Deus na sua vida, não. A fase momentânea das percas de Jó, que não foram poucas, e você pode dizer, tudo deu errado para Jó. Não retratava o que Deus representava para Jó, porque em Jó capítulo de número 42 e verso 2, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Verso de número 5, meus ouvidos já ouviram falar a seu respeito, mas depois que eu entendi, os meus olhos te vê. Quando Deus entra num processo, quando você convida Deus para entrar num processo, você deixa de viver um Deus teoria para viver um Deus na prática, um Deus de intimidade. É isso que falta para você quando você achar que tudo está dando errado. É deixar de viver uma teoria, um cartaz, uma cartilha religiosa e dizer, Senhor, senta aqui comigo que eu preciso de instrução, eu não sei o que fazer daqui em diante. E Ele vai dizer, eu estou aqui. Eu quero te mostrar na prática o meu amor, o que eu estou disposto a fazer por você. A fase momentânea de Paulo, que não foi pouca, eu estou falando de naufrágio, eu estou falando de perseguição, eu estou falando de prisão, serviu como aprendizagem, algo que seria real para compor o real significado do que é tudo para Paulo. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 11 ao 13, já que vou ler essa versão NVI. Não estou dizendo isso porque esteja com necessidade, pois aprendi a me adaptar-se a todas as e qualquer circunstâncias. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo da vida, contento com tudo e qualquer circunstância. Ser bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade. Grave isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu que o tudo num contexto de Deus muda? O seu tudo num contexto atual é desesperador, é traumático. Mas quando eu coloco o meu tudo num contexto de Deus, eu absorvo essa palavra de Paulo à igreja, dizendo, tudo para mim eu posso, porque Deus me fortalece. E você está dizendo, Sandro, eu decidi mudar de vida, eu enxerguei em Jesus a possibilidade de mudar o meu cenário, eu decidi em Jesus seguir um propósito e um chamado, para que esse cenário externo seja mudado, mas tudo está dando errado, por quê? E talvez você olhe para o céu e diz, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui na terra? Estou querendo mudar o cenário, mas nada está acontecendo. E Deus olha lá do céu, permite fazer essa cena. E Deus dizendo assim, quem disse que eu mudo o cenário? Quem pregou isso para você? Eu transformo você para mudar cenário. Eu vou repetir. Deus transforma você para mudar cenário. É isso que Deus faz. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versos 19 e 20, ainda na versão NVI. Sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. O cenário já está montado, mas nós somos de Deus. Então a transformação não vem do mundo, porque o mundo já está dominado, o sistema já está dominado. Então a transformação vem através de mim. Aqui não está no script. Você está querendo mudar tantas coisas no exterior,
família, pessoas, trabalho, faculdade, querendo converter o mundo. Mas ao invés de você querer mudar as vidas das pessoas, mude você internamente. Permita ser tocado internamente. Quando haver essa mudança, essa transformação, essa virada de chave de Deus sobre a sua vida, você vai perceber que as coisas fluem automaticamente. As pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente. As pessoas vão enxergar uma luz diferente e você vai dizer: como é bom andar com você. Toda vez que ela precisar de um conselho, de uma palavra, vai dizer: eu sei quem eu vou procurar. Eu vou procurar aquela pessoa, porque eu enxergo naquela pessoa uma luz diferente. Eu enxergo na fala daquela pessoa alguém diferente. Então permita ser transformado por dentro. Permita que essa mudança aconteça dentro de você, e você vai perceber que aos poucos o fluir de Deus, o exterior das pessoas vão sendo mudada, a sua família vai ser impactada através dessa mudança. Então para de querer mudar filho, para de querer mudar a esposa, para de querer mudar as pessoas. Mude você, porque Deus vai te usar para transformar cenários para a glória de Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio para nos dar entendimento de tudo isso que nós estamos absorvendo aqui nessa manhã, para que conhecemos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aos amantes de escrever, o exterior, o meio, só pode ser transformado se vivemos uma experiência real de transformação no nosso interior. Pronto. O que fazer quando tudo der errado? Algumas lições. 2 lições eu já entrego. Primeiro, não negocie princípios e valores eternos. Escute o que eu tenho para dizer. Quando você achar que tudo está dando errado, haverá muitas propostas do sistema para que você abra mão e negocie princípios e valores eternos. Alguém vai dizer assim: ei, sai dessa, século 21, bora, vamos para outro movimento, isso já está ultrapassado. Igreja, Deus, Jesus, nós estamos vivendo uma outra revolução. Vamos se atualizar. Esqueça, para de perder tempo com isso. Tem muitas pessoas fluindo fora dali. E aí eu quero te contextualizar e não negociar princípios com a história de Daniel. Daniel, capítulo de número 6. O rei Dário decidiu constituir 120 presidentes para governar a província. E olha que interessante esse cenário, que parece ser um cenário perfeito, porque dentro desse contexto de constituir presidentes para governar o reinado de Dário, entre os 3 principais dos 120 está Daniel. E o texto sagrado vai dizer que Daniel tinha um espírito excelente. Deixa eu te transportar aqui para essa história. Se Daniel estivesse hoje no século 21, é um cara que eu queria seguir no Instagram. Um cara que eu não ia perder a live dele. Porque era um jovem que tinha um espírito excelente. É alguém que falava e falava com propriedade. Então, era um cenário perfeito. Entre 120, ele era o cara. E aí, você fala: nossa, esse cenário é perfeito. Um cara capacitado, um cara humilde, um cara que tem um chamado de Deus, um jovem que tem um espírito excelente. O que poderia dar errado
para Daniel, me diga o que é que poderia dar errado para um cara que está andando certinho, um cara que tem intimidade com Deus. E você pode dizer assim: eu estou tentando viver uma vida reta, eu estou ouvindo o chamado do pastor Gabriel para estar nas vigílias, toda vez que tem um chamado para um jejum, toda vez que tem um chamado para uma ação profética, eu estou lá, eu estou tentando acertar, mas parece que as coisas não estão fluindo. Não está no script isso aqui. Não espere um ultimato, um chamado final para viver o melhor de Deus. Porque talvez você está sentado esperando o pastor Gabriel dizer: gente, semana que vem vai ser uma semana de jejum e oração, uma semana de consagração, venha conosco. Sexta-feira que vem tem vigília, vamos até que ele venha. E você está dizendo: não, eu só vou atender esse chamado porque o pastor Gabriel está chamando, e eu sinto isso. Não, Deus quer operar hoje na sua vida. Não espere esses momentos oportunos para você se mover em intimidade, para você viver isso, o melhor de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Daniel não esperava nada para ter 3 períodos de oração com Deus. Isso estava enraizado nele, isso estava enxertado dentro dele. Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia, sem chamado, com chamado ou não. Então quero dizer algo para você: Deus tem um chamado específico sobre a sua vida. Não espere um chamado da igreja para viver isso. Deus está chamando você hoje para ter um nível de intimidade mais profundo com Ele, porque só assim você vai entender o que Ele quer sobre a sua vida. Porque um chamado de Deus é complexo, não é fácil de entender. Você acha que foi fácil Paulo entender o que é que Jesus queria com ele? Não, ele precisou ir até o íntimo profundo de Deus, em intimidade, para entender qual era o chamado que Deus tinha sobre a vida de Paulo. Então você só vai entender o que Deus quer fazer com a sua vida se você largar a mão das cartilhas e dizer: não, eu decido sair neste dia, neste domingo de manhã, para viver o melhor de Deus sobre a minha vida. E eu te pergunto: deu tudo certo para Daniel? Daniel capítulo de número 6 e verso de número 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então a conclusão que eles tiveram é o seguinte: no exterior de Daniel, eu não consigo mexer em nada em Daniel, porque o Daniel é um cara exemplar. Mas se eu não posso mexer no exterior, vamos optar em mexer no íntimo dele. Ali eu vou achar alguma coisa para mexer com as suas estruturas. E aí no verso de número 5, aqueles homens que nunca acharam qualquer ocasião contra Daniel, procuraram contra a lei do seu Deus. Eu não posso desvirtuar Daniel, mas eu posso encontrar alguma coisa naquilo que ele tem por prioridade para mudar o curso da sua vida. E é isso que o reino vai fazer, o reino das trevas vai fazer. Ele vai procurar aquilo que você tem de prioridade. A sua prioridade é Deus, ele vai começar a desconstruir a imagem de Deus sobre a sua vida. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus: desça da cruz, salve a si mesmo. Jesus, você está com fome? Vamos, transforme essas pedras em pães, lança-se sobre esse abismo, vamos. É tentar desconstruir a imagem de Deus que você tem a respeito dele. Se depois de Deus a sua prioridade é a sua família, ele vai começar a mexer em valores familiares para desvirtuar você. E aqui vem uma história triste, porque esses homens convenceram o rei Dário a criar um decreto para que durante 30 dias ninguém pudesse invocar
ou clamar qualquer Deus ou homem a não ser o rei. E o rei achou fantástico isso. Fantástico isso. Mas aí, quando o decreto foi assinado, o que é que Daniel foi fazer? Quando tudo dá errado na vida, o que Daniel vai fazer? A vida continua. Se o mundo está mudando, eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Então eu não sou moldado pelo mundo, é diferente. Meus princípios eu não abro mão. Quando tudo der errado na sua vida, não abra mão, não negocie princípios eternos. Verso de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ele entrou em sua casa e 3 vezes ao dia se pôs em joelho e orava, dando graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O decreto do rei não mudou o curso de intimidade que Daniel tinha com Deus. O registro vai dizer que ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Quem tem raiz não muda com o sistema. Quem tem raiz em Deus não muda com a lógica do sistema. O mundo está dizendo, vai mudar. Eu estou dizendo, não, eu estou enxertado na videira verdadeira. Tem um agricultor chamado Deus que está cuidando de mim, e eu não abro mão das verdades de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Se não negociarmos princípios e valores, as pessoas serão transformadas com o nosso estilo de vida. Grave isso. Se você suportar firme no tudo que você está vivendo hoje, se você não negociar princípios e valores, pessoas serão transformadas pelo seu estilo de vida. Porque quando Daniel foi pego orando ao seu Deus, que levaram diante do rei, o rei lhe apresentaram o que Daniel estava fazendo, e eles disseram, olha, você não pode voltar atrás. Eu sei que você é amiguinho de Daniel, eu sei que você tem uma admiração por Daniel, mas olha, você assinou, não tem como voltar atrás. Levaram Daniel à cova dos leões, colocaram uma pedra, o rei selou com seu anel, e olha o que aconteceu com o rei. Verso de número 18 ao 20, eu vou só resumir, não vou ler tudo. O rei passou a noite jejuando. Quando o rei Dário viu a firmeza de Daniel, que mesmo diante de uma sentença de morte, ele permaneceu firme, não abriu a boca, foi levado para a cova dos leões sem abrir a boca. Dário disse, não, esse cara realmente tem intimidade com Deus. E aí Dário vai passar a noite jejuando. Ele nem pede para que os músicos cheguem próximo dele, para que o sono não venha. Ele quer ficar a noite toda acordado jejuando, porque o sono foi embora. E pela manhã, cedo, levantou e foi depressa para a cova dos leões e chamou por Daniel. Havia um pingo de esperança no coração de Dário. Eu passei a noite jejuando, e eu sei que alguma coisa aconteceu lá. E ele chamou, Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus te livrou. É isso que o mundo precisa enxergar na igreja, um pingo de esperança. O mundo, o sistema está gritando por crentes assim como Daniel, diante de uma ameaça, não abre mão dos seus valores, e esses valores vão transformar corações. Ei Daniel, você é servo deste Deus que eu preciso conhecer melhor. Ele porventura te livrou. Você vai estar em casa, alguém vai bater, ei, você é servo de Deus, eu preciso de ajuda, eu sinto que Deus move sobre a sua vida, vem conversar comigo. Deus te livrou, e certamente
através da sua vida Deus também vai me livrar, mas nós precisamos ser constantes. Não podemos abrir mão de negócios, de princípios de Deus sobre as nossas vidas. Ei, Daniel, eu sei que você tem intimidade com Deus, Daniel. Eu sei que o teu Deus te livrou. Eu sinto, porque senão eu não estaria perguntando isso. E Daniel respondeu: o meu Deus. Como é bom, né, gente? Eu não sei se você já passou por isso. Você passar por uma prova, só você sabe. E você dizer assim, subir no domingo, que pastor Gabriel, me dá um microfone 2 minutinhos. O meu Deus mandou um anjo e me livrou. Fechou a boca do leão. Isso não é bom ou não é bom? É isso. E aí eu já amarro aqui na história de Daniel e eu vou para Atos 16 e encerro a mensagem. Depois disso o rei Dário disse: ei, isso não pode passar desapercebido. Nós precisamos criar um decreto aqui para que todo mundo conheça, toda a província conheça esse Deus de Daniel. E o verso de número 26 e 27, da parte do rei Dário foi feito um decreto, que todos os homens do reinado tremesse e temesse perante ao Deus de Daniel, porque ele, o Deus vivo, que sempre permanecerá, o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio vai até o fim. Eu não sei se você entendeu, quando Dário vai se dirigir ao Deus de Daniel, ele vai dizer: eu conheço Deus através de Daniel, o Deus de Daniel. Nós podemos apresentar Deus com o nosso estilo de vida. Se você está num lugar onde você não pode abrir a boca para pregar o Evangelho, eu quero te mostrar um segredinho. Pregue com atitudes. Mostre o que Cristo fez sobre a sua vida e a sua atitude. As pessoas vão dizer: ei, o Deus do Sandro Augusto é um Deus diferente. Então vamos seguir esse Deus. Vamos seguir esse Deus do Sandro Augusto, que mudou a história dele, pode mudar a minha história. Você é um personagem diante de Deus que pode representar o reino de Deus sobre o coração das pessoas. Deixa eu ir para Atos 16, eu já encerro. Diante de uma dificuldade, quando tudo dá errado, mais um segredinho para você: não abra mão do seu chamado, do propósito de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir. Quando tudo dá errado, não abra mão do seu chamado e do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Que a primeira coisa que você vai fazer é largar o seu chamado. Eu estou fazendo e as coisas não estão acontecendo, então eu vou dar uma pausa. Eu vou abrir a mão. E olha o contexto de Atos 16. Atos 16, capítulo de número 9 e 10. Paulo tem uma visão à noite de um varão que está chamando, clamando por socorro, por ajuda. E o verso de número 10 vai dizer que Paulo concluiu que o Senhor estava chamando para anunciar o reino, o Evangelho. Olha que cenário perfeito. Eu estou à noite, sou despertado por Deus. Deus me dá uma visão de um homem me chamando para que eu atravesse a cidade. E eu concluo que aquele cenário, Deus está preparando um cenário para eu pregar o Evangelho. Ou seja, qual é o entendimento humano? Que quando Deus me chamou, Ele preparou o caminho para eu trilhar até a pregação do Evangelho. É isso que nós temos em mente, que se Deus me chamou, tudo vai dar certo. Eu estou dentro da igreja, tudo vai caminhar conforme o Evangelho tem dito. Mas quem disse que o Evangelho disse que seria fácil? Então, Paulo conclui que Deus está chamando ele, e ele vai, sem reserva. Atravessa a cidade, no meio do caminho,
ele encontra, fortalece Lídia, consolida a sua fé, liberta uma jovem de uma prisão espiritual e de senhores gananciosos. Esse é o meio do caminho de Paulo. Paulo está trilhando esse caminho, atrás deste chamado, ouvindo a voz de alguém que pede socorro por ele. E ele encontra Lídia, encontra uma jovem que era presa no espírito de adivinhação. Nesse mesmo caminho, escute, na jornada da fé, você vai colher frutos de milagres e ação sobrenatural. Você vai pregar, você vai abraçar, você vai orar e você vai ver Deus operar. Mas nesse mesmo caminho que Paulo estava trilhando e que estava tudo dando certo, a multidão se levanta contra Paulo e diz: ei, ele está perturbando a cidade. No mesmo caminho, ele é levado à praça pública e sem qualquer julgamento ele é açoitado. Paulo e Silas, que estavam diante de um chamado de Deus. E talvez você está com uma carteirinha de Deus, dizer: eu sou ministro de Deus e tudo vai dar certo. Cuidado, porque Deus vai te mostrar que no meio do caminho, se você está disposto, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado pelas pessoas. Mas se você estiver disposto, diante do seu tudo que está dando errado, você seguir adiante, Deus vai te mostrar que você pode ir além do que você imagina. E nesse mesmo caminho, vamos voltar um pouco. Paulo ouve um chamado de Deus e as coisas começam a fluir. Pessoas são curadas, pessoas são transformadas e tudo está dando certo. No meio do caminho acontece um julgamento injusto. E nesse mesmo caminho, são pelo menos 3 fases. De tudo está dando certo, de tudo está dando errado. Mas à meia-noite, quando Paulo já foi castigado, já estava preso, meia-noite, nesse mesmo caminho, nesta mesma fase, nessa mesma trajetória de Paulo e Silas começam a orar. E quando ele começa a orar, os alicerces da cadeia começam a balançar. Ou seja, nessa caminhada com Deus, você vai viver momentos difíceis, mas eu quero dizer algo para você: se você não abrir mão dos seus princípios, se você não abrir mão do seu chamado, quando você orar, os céus vai se abrir em seu favor. Eu vejo Estevão diante de pedras, quando ele olhou para o céu, ele enxerga os céus abertos. Se você se propor a ser fiel, mesmo em momentos difíceis, você vai orar e você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. Você não vai morrer na praia, você vai nadar e você vai chegar na praia, e Jesus está com um peixe assado te esperando. Venha se alimentar, meus discípulos, porque eu estou aqui para prover forças para você. É essa a revelação que eu tenho sobre a sua vida. Diante desse louvor, eu queria que você refletisse tudo que Deus tem falado com você, e a gente volta a se falar.